Saudações a todos, José Carlos Pereira Júnior, Pereirinha, como sou conhecido, pediatra. Muito obrigado por assistirem a esse meu canal. Hoje eu quero falar sobre um problema bastante comum às crianças, que é constipação. O que é isso? Intestino preso, intestino preguiçoso, a criança que demora às vezes mais de 2, 3 dias para fazer cocô, e quando faz cocô sente dor, e frequentemente isso é um problema bastante sério, porquanto a criança cada vez mais vai, uma vez iniciado a constipação, vai piorando se não se tomar algumas providências. É necessário antes que a gente explique como tudo isso pode acontecer. E vamos explicar que trajeto que o alimento faz desde que a gente os mastiga e os engole, e eles descem do nosso estômago até o nosso parte final do intestino grosso lá embaixo, e chega na ampola retal e daí presta a ser eliminado como fezes. Ao mastigarmos, né, já adicionamos bastante saliva ao alimento, frequentemente também ingerimos um pouco de líquido junto às refeições, e durante a descida do nosso alimento, ao ser ele digerido, para isso acontecer, ele recebe muita água vertida do intestino para a luz do intestino, de maneira tal que os enzimas digestivos possam trabalhar, porque eles funcionam em meio líquido. Então, o conteúdo alimentar que ingerimos, aqui em cima chama-se bolo alimentar, vai descendo, vai progredindo, chega lá embaixo transformado no que se diz em bolo fecal. E chega lá embaixo muito rico de líquido, uma quantidade muito grande de líquido. E então sempre evacuaríamos em forma de diarreia, se não fosse uma importante função do intestino grosso, que é reabsorver grande parte dessa água que é vertida pelo nosso organismo para a luz intestinal, para deixar o alimento passivo de ser digerido. Enfim, o alimento agora já não mais alimento, e sim resíduos fecais, chega lá embaixo muito pleno de líquidos, e o intestino grosso então vai absorver grande parte dessa água que está contido nesse miolo desse bolo fecal. Se não fosse isso, praticamente a vida civilizada seria impossível. Evacuaríamos como patos várias e várias vezes por dia, e teríamos que também, em contrapartida, tomar litros e litros de água, né? Bom, agora acontece o seguinte, que não toda a água do cocô é reabsorvida. Uma certa parcela fica entremeada no bolo fecal, de maneira tal que ele fica moldável ao passar pelo canal anal, ao passar pelos esfíncteres do ânus, né? De maneira tal que seja fácil ele ser exprimido, comprimido e ser expelido, né? E quando, entretanto, acontece de um exagero de água ser absorvida, o cocô fica muito ressecado e ele não pode ser muito compressível pelo canal anal, e então há um certo desconforto ao sair, e pode até isso ser um processo relativamente doloroso. Bom, e então aí é uma explicação básica para se entender o que acontece na imensa maioria das vezes da criança que tem grandes problemas para evacuar. É o seguinte: entretida com suas brincadeiras, televisão, joguinho com os amigos, agora nesse mundo moderno, celular, algumas crianças têm vontade de fazer cocô, mas vão postergando a ida ao banheiro, a ida ao troninho, porquanto querem ficar entretida em suas brincadeiras, em seu celularzinho, em conversa com seus amigos. Ora, aquele bolo fecal está então mais tempo parado ali embaixo, então mais água vai sendo absorvido dele. Quanto mais tempo a criança demorar para aceitar a necessidade de ir ao banheiro, mais água será absorvida desse bolo fecal. E daí então ele resseca. Há um cocô ressecado, o que acontece? Acontece dolorimento durante o ato da evacuação. E a criança, como é pequena, tem medo de dor. Então, uma vez ou outra que ela sinta dor
2 ou 3 vezes que seja, e pronto, já a criança passa a ter temor de fazer cocô, porque sabe que vai sentir dor ao exonerar o conteúdo fecal. E então, daí um círculo vicioso com frequência começa a ocorrer, que é o seguinte: a criança posterga porque estava entretida em alguma brincadeira, agora, entretanto, ela começa a postergar porque está com medo de fazer cocô, medo de sentir dolorimento quando exonera o intestino. Bom, e daí então o intestino grosso vai sendo cada vez mais aparelhado a reservar, a manter ali dentro um grande conteúdo fecal e vai absorvendo água. E então, cada vez mais a situação vai se, à medida que as semanas passam, cada vez mais a situação vai piorando, porquanto o intestino vai cada vez mais sendo capaz de conter mais volume de material fecal. E mais tempo parado ali embaixo, porque a criança posterga por medo de fazer cocô, o cocô mais fica ressecado. E um outro item do problema superpõe-se, que é o seguinte: a criança continua comendo, a criança não perde a fome. O que tira a fome é problema no intestino delgado, mas no intestino grosso, grandes volumes lá no intestino grosso, não tira muito a fome da criança. Então ela continua comendo. Então, em cima daquele cocô que ela já deveria ter eliminado, chega mais resíduo fecal de outros alimentos. Então, o conteúdo fecal avoluma-se bastante. E isso, então, daí vai ser também ressequido e vai ser doloroso para sair. E a criança, então, vai adquirindo cada vez mais habilidade, cada vez mais temerosa de fazer cocô, ela vai adquirindo a habilidade de reter. E a problemática pode resultar em que, às vezes, dias, até mais de semana, passa a criança sem conseguir fazer cocô. E quando o faz, é com muita dificuldade. A esse aspecto de problema de ordem funcional, coisa de criança, não raro vem a problemática familiar. A família passa a ser se preocupar bastante com a problemática do ensino preso do seu filho e começa a conversar muito sobre o assunto na frente da criança. Ora, o que a criança vê nos pais? A criança vê nos pais a segurança, o lugar onde existe a tranquilidade. Então, se os pais estão intranquilos quanto à defecação, a criança fica assustada. E ela, então, vendo que os pais estão preocupados com o ato da evacuação dela, porque ela sente dor, a criança mais ainda se assusta. E isso leva ainda a mais insistência da criança em recusar a fazer cocô. Não raro acontece a seguinte coisa curiosa: o papai chega do serviço, do escritório, entra em casa e dá um beijinho na esposa e não pergunta nada mais a não ser a primeira pergunta que faz é a seguinte: e daí, o Pedrinho fez cocô hoje? O Pedrinho lá está escutando. Por que meu papai está tão preocupado com esse aspecto de eu fazer cocô? E então, daí, mais ainda fica a criança temerosa em evacuar. E a coisa evolui num círculo vicioso. E a constipação, então, passa a ter, constipação, o intestino preso, passa a ter um componente psíquico, qual seja medinho de fazer cocô. Então, a isso se denomina constipação psicogênica, que é essencialmente a criança ter medo de fazer cocô e então isso torna o cocô muito ressecado e dói e aquele círculo vicioso se perpetua. Então, como fazer? Bom, antes de mais nada, tranquilizar a criança. Como se tranquiliza uma criança? Procurando fugir do tema. Nada de perguntar se a criança fez cocô, se doeu quando saiu, se não doeu. Não conversar sobre o assunto na frente da criança, conversar com vovô, vovó, com babá, para que a turma não fique preocupada. Uma coisa de muito preocupação para a criança é, por exemplo, quando o marido chega e a mamãe fala: João, você precisa ver o tamanho e como estava duro e como o Pedrinho sofreu para fazer cocô. O olhinho do Pedrinho arregala de medo. Bom, então, conduta psicológica, né? Agora, temos que introduzir medicamentos. Que tipo de medicamentos? Medicamentos que inibam um pouco o intestino grosso de tanto absorver a água
do conteúdo fecal que está lá embaixo, impedindo o intestino grosso, então, de ressecar demasiadamente o cocô, de maneira que quando ele saia, se não está muito ressecado, ele não cause dor e desconforto, né? Como se obtém isso? Se obtém isso com a minha experiência, tenho usado esse método, dá muito certo. Eu uso muito um emoliente fecal, que é um açúcar inabsorvível, que é a lactulose. Por que não é inabsorvível? A lactulose é um açúcar, é um disacarídeo, 2 açúcarezinhos grudados, ele não existe na natureza. Então o intestino do ser humano não criou enzima que digere esse açúcar. Então ele, introduzido junto com o alimento, esse açúcar, essa lactulose, eu menciono o nome genérico, não o nome comercial, a lactulose desce desde aqui, bolo alimentar aqui em cima até lá embaixo, entremeado no meio do conteúdo alimentar aqui em cima e fecal lá embaixo. E o que o açúcar faz no meio de uma solução? Ele aumenta a força osmótica dessa solução, aumenta a força osmótica do bolo fecal. O que é isso? Inibe o poder que o intestino tem de ressecar o cocô. O açúcar segura, por força osmótica, a água entremeada no conteúdo fecal. Então, isso daí permite com que a criança fazendo cocô menos duro hoje, não sinta dor, a criança se alivia, fica feliz. No outro dia também faz de novo, por causa da lactulose, um cocô não muito ressequido. Então a criança vai pouco a pouco, com semanas, às vezes meses, demora para desanuviar o temor da cabeça da criança, o temor de que fazer cocô é doloroso. Agora, um detalhe muito importante é ter que dar a lactulose junto com as refeições, É um açúcar, é gostoso, não é um medicamento ruim. No caso do café da manhã, mistura-se um pouquinho no leite. No caso do almoço, antes da primeira colherada ou no meio do almoço, ou logo em seguida a última colherada que a criança ingere, idem no jantar. E então daí, já aqui no estômago, a lactulose fica entremeada, não é? No bolo alimentar aqui, e à medida que vai descendo, lá embaixo no bolo fecal estará entremeado no bolo fecal essa lactulose, conferindo força osmótica ao bolo fecal e impedindo que toda a água dele seja absorvida. A quantidade é variável que se dá. Às vezes crianças pequenas têm que tomar doses grandes, às vezes crianças grandes têm que tomar doses pequenas. É tentativa e erro acertar a dose correta da lactulose que se dá à criança, né? Mas, enfim, temos que usar mão desse emoliente fecal. Esse é um problema bastante sério, judia muito das crianças, judia muito dos profissionais, né? E de saúde, porque às vezes não sabem como fazer, a não ser fazer lavagem intestinal na criança, né? O que é muito desagradável. Os pais devem ser orientados a exigir que seus filhos não posterguem o ato de fazer cocô. O mais interessante é criar-se o hábito, sentar-se no troninho, sempre após o café da manhã, após o almoço, após o jantar, porque uma vez que o estômago começa a se movimentar por causa da ingestão do alimento, há também ondas peristálticas que se propagam para o grosso intestino, facilitando a saída do bolo fecal após a ingestão de algum alimento. Constipação psicogênica. A problemática está essencialmente em a criança, num dia lá qualquer, ter sentido dor ao evacuar e daí passa a temer fazer cocô, e o cocô então parado lá embaixo resseca e a problemática se transforma num círculo vicioso e muito inconveniente para o dia a dia da criança, o bem-estar da criança. Obrigado a todos, aceito comentários, quero discutir assuntos que sejam assim de interesses para os pais, que
sejam assim da minha prática pediátrica de muitos anos de pediatria. Então aceito sugestões para temas futuros. Obrigado por assistir esse vídeo. Se puderem se inscrever no meu canal, darem um like, eu vou ficar muito feliz. E também baterem o dedinho no sininho para receberem novos vídeos. Fico muito grato a todos. Boa noite e agradeço os comentários e sugestões para próximos temas. Obrigado.